Olá, colegas farmacêuticos. Um tema bastante recorrente nos dias atuais são as dúvidas sobre os aspectos técnicos e legais da aceitação do nível de assinatura eletrônica permitida nas prescrições de medicamentos. Os tipos de assinatura eletrônica possíveis, admissíveis na prescrição de medicamentos sujeito a controle especial, seja antibióticos, seja canetas emagrecedoras, ou mesmo medicamentos aí tarjados de venda mediante apresentação de uma receita médica, mas emitidos de modo eletrônico através de uma assinatura eletrônica. O uso das assinaturas eletrônicas ela tem sido um crescente na adesão da classe médica, de uma maneira geral no país, e a depender do tipo de medicamento que está contido naquele documento eletrônico, se faz o necessário um determinado nível, um determinado tipo de assinatura eletrônica. As assinaturas eletrônicas no Brasil são regulamentadas através de lei federal, pela Lei 14.063 de 2020, com a finalidade de proteger tanto as informações dos seus signatários, quanto assegurar a autenticidade das informações e dos dados contidos naquele receituário. Desse modo, no Brasil, a gente vai ter, didaticamente, três tipos de assinatura eletrônica. Assinatura eletrônica simples, a assinatura eletrônica avançada e a assinatura eletrônica qualificada, que é o terceiro nível, o nível mais rigoroso, mais robusto, mais seguro de uma assinatura eletrônica. Primeiro, a assinatura eletrônica simples. É aquela indicada para transações de baixo risco, é aquela que confirma o agendamento de uma consulta, de uma contratação de um serviço, de um recibo, a aceitação de uma proposta, dentre outras, que pode ser gerada através da colheita da sua grafia, o registro de uma assinatura realizada em tela de um dispositivo, como um computador, um celular ou um tablet, e ela tem uma eficácia probatória de acordo com as evidências colhidas, de acordo com as demais informações e documentos que foram assinados, mais os documentos anexados àquela assinatura eletrônica. Então, por exemplo, a cópia de documentos que vão acompanhar aquela assinatura simples, cópia de documento de identificação, como cópia ou selfie da sua CNH, seu documento de identidade, elas vão acompanhar aquela assinatura simples que foi colhida, que foi registrada. Muitas vezes registro de voz, imagem, dentre outros critérios. Já o segundo nível, a assinatura eletrônica avançada, é aquela que utiliza outros certificados, outros meios de comprovação de autoria, integridade dos documentos eletrônicos, de autoria do signatário daquela assinatura eletrônica, oferecendo já várias camadas de segurança. Essas assinaturas eletrônicas avançadas oferecem meios diferentes de autenticidade do seu signatário. Como exemplo, Pix, biometria, reconhecimento facial ou de retina, ou mesmo combinação de um ou mais pontos de autentificação, que oferecem nível de segurança pretendido. Então, permitem detecção de alterações no documento contendo essa assinatura avançada ou assinatura pós-aplicação da assinatura eletrônica contida no documento. Então, são assinaturas que vão comprovar, por exemplo, que houve adulteração do documento original assinado. E aí ela tem suas limitações, tá? É possível utilizar a assinatura eletrônica avançada já na prescrição de medicamentos ditos comuns, MIPs, tarjados, antibióticos, tá? Mas ela não é a assinatura suficiente para assinatura na prescrição de medicamentos ditos controlados da portaria 344, por exemplo. Passamos então ao terceiro nível, assinatura eletrônica qualificada.
é aquela mais segura, mais robusta, que oferece maior segurança e autenticidade à assinatura do signatário. É a assinatura que vai utilizar o certificado digital de infraestrutura de chave pública, o famoso padrão ICP Brasil. Ele, inclusive, é reconhecido pelo selo que fica aderido junto à assinatura do signatário, do seu emissor, que é um selo, normalmente na cor verde, chamado ICP Brasil, e tem uma chave, um elemento gráfico de chave posicionado logo abaixo. A padrão ICP Brasil é um método de autenticação mais seguro, mais robusto, tá? É um documento de identificação digital para pessoas físicas e empresas, pessoas jurídicas, que pode ser utilizado na assinatura de todo e qualquer tipo de documentos, documentos de alta criticidade, transferências, documentos sensíveis, sigilosos, enfim. Permite detecção de alterações no documento assinado ou de alteração dos dados contidos após a aplicação da assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica dita qualificada, também conhecida como assinatura digital no padrão ICP Brasil, é aquela que funciona e equivale a uma assinatura de próprio punho e tem validade jurídica assegurada pela legislação brasileira. E aí vamos olhar o que diz a legislação. A Lei 5.991 de 73, alterada pela Lei 14.063 de 2020, lá no seu artigo 35, parágrafo 2º, vai dizer o seguinte: as receitas e meio eletrônico, ressalvadas aquelas dos atos internos de ambiente hospitalar, somente serão válidas se contiverem assinatura eletrônica ou avançada ou qualificada do profissional e atender os requisitos da diretoria colegiada da Anvisa ou do ministro de Estado da Saúde ou do Ministério da Saúde. Parágrafo 3º, observem com atenção. É obrigatória a utilização de assinaturas eletrônicas qualificadas, ou seja, no padrão ICP Brasil, para os receituários eletrônicos, obviamente, de medicamentos sujeitos a controle especial, ou seja, as prescrições eletrônicas contendo medicamentos da portaria 344/98 e também para os atestados médicos. Então, isso é a exigência atual da legislação brasileira para a prescrição eletrônica de medicamentos ditos controlados. Com toda a atenção, a assinatura eletrônica aí no judiciário já é utilizada há muito tempo, a assinatura eletrônica na saúde pública ou no sistema de saúde, ele é mais recente, permitido já há poucos, cerca de 4, 5 anos. Então, desde 2001, através da medida provisória número 2.200, o governo brasileiro instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ICP Brasil, que autoriza e reconhece o uso de assinaturas eletrônicas certificadas como válidas e autênticas para assinatura de documentos, entendam documentos médicos, com destaque para prescrição de medicamentos, pedidos de exame e atestados médicos. Essas assinaturas não são apenas cópias digitalizadas, mas elas substituem, são equivalentes às prescrições emitidas de próprio punho. Lembrando que o arquivo dessas receitas com assinaturas digitais, o arquivo, deve possuir código-chave código-chave para permitir a verificação da autenticidade das mesmas através do verificador do ITI, Instituto de Tecnologia da Informação, disponível na plataforma pública, que é o Verificador ITI Brasil. Lembrando que as assinaturas eletrônicas não são permitidas em todos os receituários ainda, elas são possíveis, admissíveis naqueles receituários brancos que vão ter adendos da lista A, adendos da lista 1, a 2 e a 3, a 1 e a 2, e medicamentos da lista C1 e C5 da portaria 344. Então, a missão dos médicos prescritores nos medicamentos controlados é utilizar uma assinatura eletrônica dita qualificada. Os medicamentos de baixo risco é permitido e admissível
uso de assinaturas do tipo assinatura eletrônica avançada, que é o famoso GovBR, tá? Para os medicamentos controlados, como eu disse, já são obrigatórios as assinaturas no padrão ICP Brasil, que é a eletrônica qualificada. A obrigação dos farmacêuticos é sempre validar e autenticar o uso dessas assinaturas. A principal plataforma para isso é a plataforma conhecida como Validar, que é o www.assinaturadigital.iti.gov.br ou www.verificador.iti.gov.br. É o principal site de validação. Lembrando ainda que o farmacêutico pode validar as prescrições eletrônicas mediante cadastro, login e senha do site, da plataforma geradora da prescrição eletrônica. Uma delas é o site, a plataforma do Conselho Federal de Medicina. Lá tem um site específico para o cadastro do farmacêutico, para ele permitir a validação da assinatura eletrônica, inclusive permitir a chamada dispensação eletrônica. Muito se fala da prescrição eletrônica, pouco se fala sobre a dispensação eletrônica. É a obrigação do farmacêutico sempre validar a assinatura eletrônica contida no receituário apresentado, mas também é fortemente recomendado que o farmacêutico faça a dispensação eletrônica dentro do site gerador, da plataforma que gerou a prescrição eletrônica, como meio para que a prescrição ela se bloqueie no meio eletrônico, no meio digital, e que ela não possa ser aviada novamente. Isso é possível quando o farmacêutico faz o acesso, através do cadastro prévio, e tem acesso, através de login e senha, à plataforma que gerou a prescrição eletrônica. Seja ela gerada dentro da plataforma do Conselho Federal de Medicina, gerada nas plataformas privadas, como o MeMed, a Receita Eletrônica, a Receita Inteligente. São várias e várias plataformas hoje geradoras de prescrições eletrônicas.